Vamos lá. Caçar aqui. Agora eu tenho que ver como é que vai. Pra convidar. Salve Maria, pessoal. Boa noite. Vamos ver se a Bruna já entrou. Deixa eu ver aqui. Olá, salve Maria. Deus abençoe vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Vamos aguardar aqui a Bruna entrar. Vamos convidar a Bruna. Aguardando. Ela já deve estar entrando. O áudio tá bom, pessoal? O tema da live vai ser matrimônio santo. Olá! Salve Maria, está me ouvindo? Bruna, eu não tô conseguindo. Não está me ouvindo? Estou ouvindo, mas estou te vendo. Não está me vendo? Não, aqui não tá aparecendo. Eu estou te vendo. Que estranho. Pessoal, me É, digam mas se vocês para as estão me pessoas. vendo. Agora tá entrando. Agora deu certo. Agora eu tô Será que o vendo. som tá bom pro pessoal? Pessoal, digam se vocês estão ouvindo e vendo, ok? Gente, vocês estão ouvindo bem o meu áudio da Bruna? Ótimo, ótimo. Tô vendo aqui a Li, tá entrando, Priscila, Dani, Vanessa. Boa noite! Ai, eu tava morrendo de saudade de fazer live. Nós tinha tempo já. E que alegria ter essa live aqui com você. Agradeço o convite, tá bom? Você quer começar falando alguma coisa pra gente iniciar? Fazendo uma oração? Eu Você que agradeço. Eu que agradeço, né, por você ter aceitado esse convite. Para mim, está sendo maravilhoso. Acredito que vai gerar muitos frutos, né? Eu gosto demais de te seguir no Instagram, ver seus vídeos no YouTube. Eu não sei quem chora mais, se é tu ou se sou eu, vendo os vídeos, Eu sou mas chorona para mesmo. mim é uma grande graça ter você aqui nessa live hoje, né? Para quem está entrando, que não me conhece, eu vi que muita gente começou a me seguir hoje, né? Meu nome é Nayara, eu sou administradora da página, estou à espera do meu José, né? E Deus tocou no meu coração há 2 anos atrás, quando eu criei essa página, e comecei a fazer postagens, textos, todos inspirados por Deus, né? E resolvi esse ano convidar algumas pessoas para fazer live comigo. E já convidei algumas pessoas que têm namorado, outras solteiras. E teve 2 lives já, que deu certo, né? Graças a Deus. E hoje é com você, né? Falando sobre o matrimônio santo. Então, eu passo a palavra para você e comande agora. Amém. Então, como sempre, estamos sempre caminhando com Nossa Senhora, que ela passe à frente dessa live, que não sejam as minhas palavras, nem as palavras da Nayara,
mas que sejam as palavras que o Senhor quer que nós falemos, para que toque o seu coração, para que seja motivo de transformação na minha e na sua vida, tá bom? Muito feliz por vocês todos estarem aqui. Vamos rezar uma Ave Maria? Então, começaremos o tema em si, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Então, quando a Nayara me chamou para falar sobre esse tema, eu pensei, puxa vida, né? Nesses quase 10 anos, nós vamos completar 10 anos de matrimônio este ano. Eu fiz uma retrospectiva de tudo que nós já vivemos e como tem sido caminhar, né? Buscando a santidade, com os erros e com os acertos, porque esse caminho é assim, né? Eu me casei muito nova, com 21 anos, e eu não fazia ideia do que eu iria enfrentar, né? Eu acredito que eu fui conhecendo e aprendendo durante o caminho, né? Muita gente, eu sei, hoje em dia se prepara muito bem, lê bons livros antes de se casar, e eu fui aprendendo depois. Então, muita coisa eu tive que sofrer e aprender durante o caminho. Eu quero começar com uma frase, Papa São João Paulo II, que fala sobre o matrimônio. O amor ao cônjuge não pode ser um disfarçado amor a si próprio. Muitos casamentos fracassam porque os esposos não estão unidos para um amor autêntico, mas por um egoísmo a dois. O verdadeiro amor mede-se pela capacidade de sacrifício e de entrega mútua, né? E eu posso dizer que na prática eu pude viver isso, porque quem nos acompanha sabe da nossa espera, né, pelos filhos e o quanto esse sofrimento, né, nos uniu muito, porque não é fácil enfrentar os problemas, né? Eu não sei quais são os problemas dos casais que estão aqui, mas eu sei que cada um tem uma cruz para carregar. E aí está o segredo, né, da felicidade no matrimônio, da busca pela santidade no matrimônio, né? Existe uma cidade na Bósnia, não sei se vocês sabem dessa tradição linda, onde conta-se que nunca houve um divórcio. E vocês sabem qual é essa tradição? Lá, eles ensinam as crianças a beijarem a cruz de Cristo todos os dias. E eles entendem que a vida deve girar em torno da cruz de Cristo. E no dia do casamento, eles levam uma cruz para a igreja e o padre abençoa essa cruz, os noivos colocam a mão direita em cima da cruz, o padre coloca a estola por cima e ele diz, vocês encontraram a sua cruz. Chega até a ser engraçado, né? Porque as pessoas às vezes brincam com isso. Mas aí o padre diz, ao invés de dizer primeiro, pode beijar a noiva, ele diz, podem beijar a cruz, né? E ali os esposos sabem que se eles deixarem um ao outro, eles estarão deixando Cristo sozinho na cruz. Olha que coisa mais linda! Aí está o segredo do matrimônio santo, né? Infelizmente, nos dias de hoje, os casais se casam já pensando em separar, né? Porque não entenderam este mistério de carregar a cruz. Às vezes se casam pensando que vai ser um mar de rosas, que vai ser tudo mil maravilhas, e não é assim, né? Nós precisamos aprender a enxergar a beleza e o amor que existe na cruz, no sofrimento, né? Então, depois do casamento, eles saem da igreja e vão direto para casa
e colocam esta cruz num lugar bem visível. E eles rezam todos os dias diante daquela cruz e se lembram da promessa que fizeram no altar, diante de Deus. E quando os filhos vão chegando, eles vão ensinando os filhos também a beijarem a cruz de Cristo todos os dias. Então, aqueles filhos já ficam sonhando, imaginando o dia que eles vão também se casar e terão uma cruz em suas casas. Então, que nós possamos retornar essa tradição tão linda, né? Os casais aí que estão assistindo, se você conhece alguém que está noivo, noiva, conte sobre essa tradição. Faça isso no dia do seu casamento, né? Converse com o padre antes e faça isso também. Olha que coisa linda, né? Para trazer essa tradição para nós também, uma tradição tão maravilhosa. Eu estou vendo os comentários aqui. Se vocês quiserem ir deixando algumas perguntas sobre o tema, podem ir deixando. A Nayara pode ir lendo as perguntas para você me falar depois, tá bom? E eu vou continuar. Tá, eu vou lendo. Eu peguei aqui no site do Padre Paulo Ricardo, que vocês sabem que eu amo, eu sei que muita gente aqui acompanha, né? E é maravilhoso. Eu aprendo muito com ele. E eu peguei as 6 dicas para um casamento feliz. E aí, dentro dessas dicas, eu vou contando um pouquinho da minha história e da minha vivência, tá bom? Então, vamos lá. Bruna, é engraçado tu falando aí com relação à cruz, né? E eu, em oração, nessa espera pelo meu José, até vendo aqui na minha Bíblia, tem várias coisas anotadas. E tem anotado como ia ser o meu casamento. E eu tinha visto uma frase também falando sobre o beijo da cruz. Então, foi uma das coisas que eu coloquei, que em vez de beijar aquele que vai ser o meu noivo, o meu esposo, né? Eu iria beijar a cruz junto com ele. Então, tu falando isso aí, eu fiquei aqui só no meu pensamento. Meu Deus, tudo que eu tinha colocado, ela tá falando, só que eu nem sabia da história direito. Eu só vi alguns casais fazendo, né? E agora eu fiquei, meu Deus, eu olhando aqui, nossa, é muita confirmação de Deus, né? Tá vendo que coisa linda? Confirmação mesmo, né? Que essa tradição possa se expandir cada vez mais, né? Pois é. Então vamos lá. 6 dicas para um casamento feliz. Primeira, ninguém pode saciar plenamente o seu coração. Aí está um grande erro, né? As pessoas se casam muitas vezes achando que, quando eu me casar eu vou ser feliz. Mas não, né? Santo Agostinho tem uma frase tão linda. Fizeste-nos para vós, Senhor, inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em vós. Né? Só Deus pode preencher o vazio, né, do nosso coração. Então, não coloque o motivo da sua felicidade no outro, né? Isso acaba se tornando um peso, né? Às vezes o relacionamento se cobra uma cobrança, né, de ambas as partes. Então, não é por aí, né? Tenha essa plena certeza de que somente Deus preenche, né, pode preencher o nosso coração. E mais do que um pacto matrimonial, o homem foi feito para uma aliança eterna com Deus, né? Nós não podemos perder de vista o nosso chamado universal, né? Que é a santidade, né? E dentro do matrimônio, os dois são convidados a levarem o outro para o céu, né? E irem juntos trilhando esse caminho. Estou perguntando se vai ficar gravada. Você vai deixar salva, Nayara, aqui? Vou sim, vai ficar. Então, beleza. Então, primeira coisa, ninguém pode saciar plenamente o seu coração. Segundo, homens e mulheres são real e profundamente diferentes. Aí está um grande problema, né? Que hoje em dia nós vemos, infelizmente, né? A ideologia de gênero, né? Grandes problemas aí surgindo desta moda unissex, querem generalizar as coisas, né? E transformar a mulher
no homem, e o homem na mulher, e vice-versa. Mas não, os dois são diferentes. Foram criados por Deus de maneiras diferentes. Cada um tem o seu papel único e exclusivo, né? Os homens, eles são chamados a enfrentar o mundo, trabalhando e provendo o sustento da casa e a segurança da família. Ponto. Né? E a mulher, ela foi chamada a ser esposa, mãe, educadora, a rainha do lar. Então, se isso está em equilíbrio, provavelmente o matrimônio vai dar certo, né? Infelizmente, o feminismo trouxe muitas ideias erradas, né, para as mulheres. Eu cresci ouvindo isso, né? Ai, você tem que ser independente, você tem que lutar pelos seus ideais e conquistar a sua independência financeira. Então, e você não pode depender de homem nenhum. Então, a gente cresce com essa ideia de que, beleza, eu não posso depender de homem nenhum. Então, como que eu vou ter um relacionamento saudável dentro do matrimônio, onde o Senhor nos mostra que existe essa diferença, que deve ser saudável, né? Então, o feminismo enganou as mulheres, enganou as mulheres. E nós temos esse dever e esse papel de ensinar a verdade. O que a verdade de Cristo nos ensina, né? As mulheres, após o empoderamento, né, que se fala que a mulher tem que ser empoderada, elas não encontraram, né, a felicidade que elas tanto desejavam, mas encontraram desilusão e frustração, né, reduzida apenas a um serviço no mercado de trabalho. E a nossa vida é muito mais do que isso. A mulher, ela tem uma grandiosidade, uma missão tão linda, tão grande dentro da sociedade. Se ela soubesse, né, a grandeza dessa missão, ela não ficaria presa a essas ideias feministas, né? A mulher foi feita para o céu, assim como o homem também, mas são papéis distintos. Aqui tem uma frase do Chesterton que é muito interessante, para finalizar esse ponto número 2. O feminismo trouxe a ideia confusa de que as mulheres são livres quando servem aos seus empregadores, mas são escravas quando ajudam seus maridos. Olha só a inversão de valores, né? Que nós possamos ser mulheres virtuosas, que buscam o céu, né? Que não se deixam enganar por este mundo que quer destruir as famílias, quer destruir a igreja, e essa engenharia que quer fazer isso sabe por onde começar. Sabe que se destruir a mulher, vai destruir a família. Porque a mulher é a luz do lar. Certo? Elisângela, você já trabalhou fora, Bruna? Sim, eu vou contar aqui, abrir um parênteses e contar aqui um pouquinho dessa fase da minha vida, como que foi. Eu sou formada em design de ambientes, em design de móveis, né, pós-graduada. E já trabalhei, sim, né, por 4 anos eu trabalhei fora. E foi um início um pouco conturbado do nosso matrimônio, porque o Eric, meu esposo, trabalhava muito viajando, e eu trabalhava muito, ficava aqui, e não podia viajar com ele, e ele não podia abrir mão do trabalho dele para ficar aqui comigo. Então, nós quase não nos víamos, né? Nós casamos e praticamente nós falávamos por telefone, ele chegava e já tinha que sair logo em viagem. E eu estava crescendo, né, na empresa que eu trabalhava, dentro da minha área, e tinha sido promovida gerente, né? Tinha subido de cargo e tal. Mas a minha vida era estressante, muito estressante. Eu dirigia 1h30 para ir trabalhar e 1h30 para voltar para casa. E eu não conseguia dar conta das coisas que eu tinha que fazer dentro de casa, né? Fazer uma comida, lavar a roupa, eu lavava sempre atrasada. Às vezes os uniformes do meu marido, ele chegava e não estavam limpos. Então isso causava um estresse para nós dois e isso estava desgastando a nossa relação. Nós tivemos que sentar e conversar. Pensar, por que nós nos casamos? Nós nos casamos para ficar os dois trabalhando?
né? Ou a nossa prioridade é formar uma família santa. A nossa prioridade é Deus, né? Colocar o Senhor no centro. Nós não estávamos colocando o Senhor no centro, né? Nós estávamos colocando o dinheiro no centro. Então nós conversamos, rezamos e decidimos que seria melhor eu pedir demissão. E foi isso que eu fiz. Né? Muitas pessoas falaram, ai, mas você é doida, você acabou de ser promovida, né? Muitas pessoas foram contra, mas foi a melhor coisa que eu fiz, né? Foi a melhor coisa que eu fiz para salvar o nosso matrimônio. Eu falo que se eu não tivesse tomado essa decisão, nós dois juntos em oração, talvez eu não estivesse casada hoje. Então, por isso que é importante nós pensarmos, vale mais o dinheiro ou o sacramento do matrimônio? Vale mais o dinheiro ou Deus na minha vida? Então, nós temos que pesar as coisas. Eu sei que tem mulheres que não têm opção, que precisam trabalhar fora. Eu sei disso, de realidade de mulheres que lutam, que trabalham fora, que dão conta da casa, que educam os filhos, que rezam, que se esforçam muito, né? E isso é louvável. Deus sabe do esforço dessas mulheres, né? Mas se a mulher tem a opção, pode escolher por ficar em casa com os filhos, né, com o marido, fazendo algum outro trabalho que fique mais tempo em casa, empreendendo de alguma forma, ou trabalhando meio período, sabe? Existem opções. Não é que a mulher não vai fazer nada, né? Então, tem que pensar nessas opções. Sempre em Deus, Deus vai encaminhando todas as coisas. E foi isso que aconteceu, né? Aqui em casa, na nossa família. Depois que eu saí do meu emprego, eu comecei com o canal no YouTube, né? Depois veio o ateliê. Então, as coisas foram se encaixando e tudo foi dando certo ao longo do caminho, né? Então, para quem perguntou, sim, eu trabalhei fora, tive essa experiência. Foi bom para mim ter tido essa experiência profissional também, né? Não falo que foi ruim porque não foi. Foi uma experiência boa que me fez crescer, me fez entender a alegria de poder estar em casa, a alegria de poder cuidar da minha família, né? Daquilo que Deus me deu, né? Que é um presente. E hoje nós esperamos pelos nossos filhos. Eu vou chegar nessa parte também para falar um pouco mais sobre isso. Então, deixa eu ver se tem mais perguntas. Você vai lendo aí e me falando. Tiveram mais duas perguntas, Bruna. Pode falar. A primeira foi como você lidou com o processo para o seu esposo se consagrar à Santíssima Virgem Maria. Ah, tá. Isso é uma pergunta. Tá bem em cima. Isso é uma pergunta que fizeram também no box de perguntas que eu coloquei lá no Instagram. E assim, tem que ter paciência, porque o meu processo não é o mesmo processo dele, que não é igual ao da Nayara, que não é igual de ninguém. Cada um tem o seu caminho. Então, às vezes a mulher se consagra e fica aflita querendo que o esposo se consagre também, né? Eu fiquei também querendo, lógico que a gente quer. Mas, o que eu fiz? Eu fiquei rezando, pedindo para Nossa Senhora que tocasse o coração dele e que gerasse essa vontade de se consagrar, né? Que não fosse por minha insistência, porque é o Espírito Santo de Deus que convence, né? Então não ia adiantar nada eu ficar falando, não. Então foi isso que eu fiz, eu fiquei rezando e 2 anos depois da minha consagração, ele se consagrou, foi ano passado, em maio. E foi um motivo de muita alegria para mim, né? Então, o conselho que eu posso te dar, reze, né? Entregue para Nossa Senhora. E tenha a certeza, no tempo certo, ela vai tocar o coração do seu marido e ele vai se consagrar, né? Mas não fique falando tanto, isso não vai adiantar, né? Mostre com os seus atos, com a sua vida, com as suas atitudes. O meu marido foi vendo e percebendo a minha mudança como esposa, né? Sendo mais carinhosa, mais amorosa, atenciosa. Então, ele foi vendo, opa, alguma coisa mudou, né? Então, eu também quero saber, eu também quero viver isso, né? Então, mais do que palavras, o exemplo convence, né? E toca o coração.
Verdade. Tem mais uma que você falou? Tem. A outra pergunta foi com relação aos filhos. Se quando você tiver seus filhos, vai colocar ele na escola ou vai ser domiciliar o ensino Olha, da home escola. isso é uma pergunta muito interessante, né? Eu e meu marido, nós temos conversado muito sobre isso e pesquisado muito sobre, né? Acompanhado famílias que já vivem o homeschooling e tem sido, sim, uma opção muito interessante para nós, né? Então, nós temos pensado seriamente nisso. Não posso afirmar com certeza hoje, mas tudo indica que sim, que nós faremos o homeschooling, né? Nós temos visto as apostilas do Instituto Cidade de Deus, né? Que a Déia e o Tiba usam com os meninos. E, assim, Deus vai nos confirmar. Mas até então, tudo indica que seja assim. Tem outra aí no finalzinho, Bruna. Acho que é mais um conselho que a pessoa quer. Não sei se tu tá vendo que... Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Ela colocou: Salve Maria, por favor, há 3 anos meu ex-marido me abandonou com nosso filho ainda recém-nascido por outra mulher. Estou livre para casar novamente? A gente era casado só no civil. Ah, sim. Olha, se você nunca foi casada na igreja, você pode se casar sim, né? Vocês devem ter o processo do divórcio no civil, resolver os papéis, e sim, diante da vontade de Deus, né? Pedindo para que Deus mostre uma pessoa, né, que vai ser o seu esposo para a vida inteira. Sim, você pode se casar na igreja. É importante viver, assim, essa fase de perdoar, né? Porque uma pessoa, quando ela é traída, é muito difícil, né? É uma situação muito difícil. Então, perdoar e seguir adiante, né? Então agora eu vou continuar aqui nas dicas para o casamento feliz, tá? Nós falamos de 2, agora eu vou para a terceira. Ame o seu cônjuge como Cristo amou a igreja. Aqui tá tendo um barulho aqui, os vizinhos estão chegando aqui. O pessoal tá falando que o áudio tá baixo. Estão falando aí que o áudio tá baixo o teu. Vocês estão ouvindo? Ou foi só para uma pessoa que tá baixo? Eu estou falando mais alto que eu posso, tá, gente? Vou continuar. Continua. Acho que se ficar mais alguém vai falar, né? Então tá. Aí a gente vê o que faz. Pode continuar. Amar o outro como Cristo amou a igreja. E como Cristo amou a igreja? Dando a sua vida, né? Até o sangue. Então, nós temos que lutar até o fim. Estar ali com o outro até o fim. Quando nós nos casamos, nós temos que pensar que nós estamos subindo até o Calvário, né? E abraçar aquela cruz. E saber que é até o fim. Que é até o fim. Infelizmente, hoje, muitos casais se casam já pensando em se separar, né? Isso é um grande problema, que eu vou falar aqui mais pra frente. Que é a 4ª dica. Deus deve ser o centro de suas vidas e de seus dias. Né? Aquelas pessoas, aqueles casais que se casam já pensando em separar, certamente não são casais que frequentam, né, os sacramentos, que estão nas missas, que se confessam frequentemente. Certamente eles não têm essa vivência. Porque quando nós nos casamos, nós precisamos viver dentro daquilo que o Senhor nos pede. Né? Se nós nos casamos na igreja, significa que nós queremos seguir aquilo que o Senhor nos ensina, dentro da tradição católica, né? Seguir os ensinamentos, né? Os dogmas, conhecer, nós precisamos buscar conhecer, ler o catecismo, saber, conhecer a nossa fé, né? E estar ali, frequente nos sacramentos. Porque senão, como é que eu quero viver
algo que eu não conheço, né? Como eu quero ter o meu matrimônio firmado na rocha se eu não conheço? Então, nós precisamos ter o Senhor como centro das nossas vidas, né? Número 5. Uma coisa importante dentro do matrimônio, né? Que até a Déia e o Tiba falaram numa live esses dias, né? De uma forma bem direta. Eu vi essa live, né? Eu não tenho a experiência que eles têm para falar sobre isso, mas o quinto é: o sexo não é um parque de diversões, né? Muitas vezes as pessoas com um mundo super sexualizado, né, as pessoas entram no matrimônio com a mente suja, né, diante de tantas coisas que já viveram, então acham que dentro do matrimônio pode tudo, né? Com aquela ideia do prazer pelo prazer, muitas vezes pautado pelo egoísmo, e não entendem, né, que é algo sagrado, né, que deve ser vivido dentro do matrimônio, com duas funções, unitiva e procriativa, né? Então, nem tudo é permitido. Tudo é permitido, mas nem tudo convém, né? Então, nós, como católicos, devemos ter essa clareza, né? Inclusive, eu indico um livro muito bom que fala claramente sobre isso, que é esse aqui, do professor Felipe Aquino. Vida sexual no casamento. Ele fala sobre detalhes, sobre muita coisa interessante. É um livro fininho, que é muito bom. Se você vai se casar, ou se você já é casado, vale muito a pena ler esse livro, tá bom? E vejam essa live da Déia e do Tiba. Não sei se eles deixaram salva, mas é muito interessante também ver, tá? Número 6. Estejam sempre abertos ao dom dos filhos. Gente, eu fico abismada de ver casais católicos onde as mulheres tomam anticoncepcional, usam DIU, casais que usam camisinha. Gente, isto não pode. Casais católicos não devem usar nenhum método contraceptivo. Isso está no catecismo da nossa igreja, né? Não pode. DIU é abortivo. Contraceptivos anticoncepcionais são abortivos. Não pode, né? Os casais, eles devem aceitar os filhos que Deus enviar, né? Na promessa que é feita diante do altar, né? Eles falam isso, né? Aceitam os filhos que Deus enviar, assim. Então, você prometeu. E como você vai usar esses métodos, você está indo contra algo que você mesmo prometeu, né? Ninguém te obrigou a ir lá e prometer. Então, muitas vezes fala, mas filho dá muita despesa, né? Não. Filho não é uma dívida. Filho é uma dádiva. É diferente, né? E assim, muitas vezes, muitas pessoas vêm me perguntar, né? Porque nós vivemos isso, né? Somos abertos à vida, mas os filhos não chegaram. E aí? Como lidar com isso? É uma situação difícil, porque às vezes a pessoa fala, Bruna, eu rezo, eu me casei, né? Estou seguindo tudo certinho. E por que Deus não me deu os filhos? Né? Eu não consigo entender o porquê. Muitas vezes a gente não vai entender mesmo. Né? Santana e São Joaquim esperaram por Nossa Senhora por 20 anos. E como que eles iriam explicar isso? Mistério de Deus. Mistério de Deus. Né? E eu falo como o Senhor tem nos moldado neste tempo. Né? São as cruzes. Né? O Senhor morreu na cruz por nós. E se nós queremos segui-lo, nós precisamos abraçar as nossas cruzes. Né? Cada um tem a sua. Então, que nós possamos tomar a nossa cruz com amor e seguir. E neste caminho, nós vamos entendendo a beleza que existe no sofrimento, né? Então, que nós possamos dar sentido ao nosso sofrimento. Porque sofrer por sofrer não vai gerar frutos, né? E eu consigo ver hoje quantos frutos o Senhor tem nos dado a graça de colher por este tempo de espera, que muitas vezes foi motivo de muitas lágrimas, mas
Essas lágrimas regaram o nosso coração, fazendo florir o desejo maior pelo céu. Porque abraçando a cruz, a gente consegue caminhar. E eu falo que Nossa Senhora foi quem me ajudou e tem nos ajudado a cada dia, né? Tem sustentado o nosso matrimônio, né? Na espera pelos filhos, através da adoção também, né? Nós estamos na fila fazem 2 anos, esperando também. E os filhos biológicos, o Senhor pode todas as coisas, então nós também esperamos com fé que, se for da vontade de Deus, vão chegar também, né? Eu falo que nós esperamos, esse ano vai formar agora 10 anos, Santana esperou por 20, então faltam 10 anos. Faltam só mais 10 anos. Que nós possamos ser fiéis, né? No tempo de Deus. Eu não sei se vão vir e se vierem, quanto tempo ainda mais nós vamos esperar. Mas manter sempre a alegria de esperar em Deus. Eu não sei qual é o problema do seu casamento, qual é a sua cruz. Muitas mulheres hoje me mandaram no box de perguntas que foram traídas 1, 2, 3 vezes pelo marido e perdoaram. E como lidar com esse sofrimento, né? O Senhor fala, né, para ficar até o fim, para seguir até o fim. Mas como lidar com uma traição, por exemplo, né? E o que eu posso te dizer? Abrace essa cruz. Que seja o motivo da sua santificação, né? Que o seu esposo se converta verdadeiramente, reze pela alma dele, para que ele possa um dia, com a graça de Deus, se tornar santo, através da sua oração. Porque você, não desistindo, ele vai ter uma chance, né? A oração tem poder. Então, nós precisamos crer nisso. Senão, não adianta dizer que é católico e que busca o céu, que deseja ser santo. Né? Não é fácil, não é mesmo. Mas quem disse que seria, né? Bem, acho que eu falei aqui os 6 pontos, né? Para ter um matrimônio feliz. Eu anotei aqui algumas perguntinhas que eu peguei lá do box. Tem mais alguma aí, Nayara, que você percebeu que alguém fez? Tem duas pessoas pediram para falar um pouco como ter paciência com o outro, né? Com o esposo ou com a esposa, que são muito explosivos, né? Olha, eu posso falar por experiência própria. Quem me vê assim, talvez não pense, mas eu sou muito explosiva. E assim, nossa, coitado do meu marido, viu? O tanto que ele sofreu comigo mais no início, eu vou te falar. E assim, é Deus que vai nos mudando, né? E assim, precisa que nós nos esforcemos também, né? Nós precisamos nos conhecer para que assim nós possamos ir mudando aos poucos. Não que seja fácil, porque não é, né? E até hoje eu falo com ele, me ajuda a mudar, né? Me ajuda, tenha paciência e vamos conversando. Mas então, hoje eu procuro me calar muitas vezes. Não é fácil, mas eu procuro me calar. Inclusive, eu vou contar um fato que aconteceu aqui em casa. Foram 2 fatos. Um tem mais tempo e eu pude ver a diferença entre os 2 fatos da minha atitude de reação. O primeiro foi, meu marido estava no meu computador e ele derrubou um copo com água no computador e derramou, molhou tudo. E na hora eu fiquei tão nervosa, que eu briguei com ele, sabe? Eu falei, nossa, tem que ter mais atenção. Briguei, falei alto e falei nossa, briguei muito. E ele ficou muito magoado. E depois que eu já tinha falado, eu falei, puxa vida, não devia ter falado isso. Mas já tinha falado. Pronto, depois a gente se acertou, deu tudo certo. Isso faz um tempinho já. E agora, recentemente, o que aconteceu? Eu estava rezando, ajoelhada aqui, no meu oratório, e eu escutei alguma coisa caindo lá na lavanderia. Meu marido tinha aberto a janela e tinha caído o vaso de planta. Essa planta, eu plantei a semente. Não sei se quem acompanha deve ter visto. E estava uma mudinha grande já. E ele derrubou e caiu tudo. E eu estava ajoelhada, eu falei, eu não acredito que ele fez isso. Eu não acredito.
E aí eu fiquei olhando para Nossa Senhora, com o terço na mão. Eu falei assim, eu não posso falar nada. Eu não posso falar nada, Nossa Senhora, me ajuda. E eu fiquei em silêncio, engolindo aquilo ali. E eu só escutei ele falando, meu Deus, meu Deus. Acho que ele já estava com medo, sabe? Da minha reação. E aí eu fiquei ali ajoelhada, falei, eu não vou levantar, eu não vou levantar. Esperei. E aí depois eu levantei, fui lá, olhei a situação, ele já tinha colocado a terra de volta no vaso, estava catando os cacos de vidro. E pronto, eu só olhei, vi que estava tudo bem. Voltei, me ajoelhei e continuei rezando. E dei glórias a Deus, porque eu consegui ficar quieta, sabe? É difícil. Mas são nesses momentos que nós somos testados. Né? Se não acontecesse isso, eu não ia saber, né? Qual seria a minha reação. Então, na hora, eu lembrei do fato do computador. Eu falei assim, graças a Deus, né? Pelo menos um pouquinho, eu vi que eu já mudei, né? Graças a caminhar com Nossa Senhora. Porque se nós queremos ter as virtudes dela, nós temos que mudar, né? Igual o Padre Paulo Ricardo fala, o nosso temperamento é para ser mudado, né? Não é para dizer, ai, porque eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim. Não, se nós queremos ser santos, nós precisamos nos esforçar, né? É um caminho, é uma luta diária, não é fácil. Mas é assim que tem que ser, né? Estão perguntando sobre o temperamento de vocês. Qual é o temperamento? Olha, ainda não sei. Eu estou fazendo o curso do Padre Paulo. Assim, eu tenho visto que é difícil um pouco saber de mim mesma, assim. Às vezes, olhando para a vida do outro, é mais fácil saber. Né? Mas, assim, eu creio que esse ano ainda eu vou descobrir. Mas, enfim, independente de saber, eu conheço essas minhas reações explosivas. Né? Então, nesse sentido, eu sinto que eu já tenho mudado. Sabe? Independente de saber qual é o temperamento. Então, às vezes, não fique esperando descobrir qual é o seu temperamento para depois mudar. Não! Buscar a santidade é isso. Aquilo que nós fazemos, que nos afasta de Deus, que é motivo de raiva, de explosão, tem horas. Essas coisas nós podemos ir mudando aos poucos. Né? E Nossa Senhora vai nos ajudando. Né? Tem mais alguma pergunta aí? Tem sobre tua rotina com o ateliê, como cuidar da casa, o canal no YouTube. Como funciona a tua rotina? Olha, vou falar uma coisa para vocês. Às vezes eu sinto falta de ter uma rotina. Eu acho que quando chegarem os filhos, eu vou precisar muito ter uma rotina. Porque hoje em dia, assim, às vezes eu tô viajando, às vezes eu tô aqui, chego correndo, já coloco as roupas na máquina para lavar. Hoje em dia, eu estou sem ninguém para me ajudar aqui em casa, né? Então, eu faço tudo. Então, eu tento me organizar o máximo possível. Eu faço uma planilha com os afazeres da semana, no domingo, e coloco lá o dia que eu vou limpar a casa, né? Lavar os banheiros, o dia que eu vou passar roupa. E aí, eu vou mesclando isso, né? Aí, eu coloco lá, dia que eu vou gravar vídeo, editar, fazer as encomendas do ateliê, postagens, eu vou colocando. Então, cada semana é diferente da outra. Não tem como falar, eu tenho uma rotina certinha, tal e tal. Não tem. Não tem. Mas, assim, na medida do possível, existe ordem aqui em casa, graças a Deus. Bruna, também perguntaram se você teria algum livro para indicar para quem está namorando e quem está noivo. Olha, tem aqui... E quem está solteiro também, à espera. Olha, esse livro aqui é maravilhoso. É do Clube de Assinaturas da editora Caritatem, As Três Chamas do Lar. É um livro lindo. Eu estou lendo ele, não terminei ainda. Mas é um livro maravilhoso que fala do papel da mulher, né? Como mãe, esposa, educadora, rainha do lar. Ele vai trazer ensinamentos muito ricos. Então, fica aí a dica. Eu sei que lá na editora Caritatem tem também para os homens, né? Para os esposos. Então, entrem lá depois. Tem a coleção completa para as mulheres, tem para os homens também. Então, fica aí a dica. Tem esse outro aqui,
Matrimônios santos, né? De casais que foram santos juntos. Olha que coisa linda. São aqui, tem a história de 12 casais, entre eles, né? Os pais de Santa Teresinha. Então é um livro fininho que conta aqui a biografia desses casais. É da editora Cleofas. Tá? Um livrinho facinho de encontrar. Então, fica aí a dica para vocês. Eu anotei mais algumas perguntinhas aqui. Se não tiver mais nenhuma aí, eu posso responder aqui também. Não, aqui não tem. Só eram essas mesmo. Tá, eu acho que o nosso tempo tá quase chegando ao fim, né? 10 para as 9. Eu vou responder mais algumas então, tá bom? Tá. Vamos ver aqui. Como conhecer melhor o parceiro antes do casamento? Olha, é um processo de diálogo, né? É um processo de conhecimento, onde os dois, juntos, buscando a Deus, vão se conhecendo. Mas tem coisas que você vai conhecer só depois que você se casar. Infelizmente ou felizmente, né? Tem coisa que vai ser no dia a dia, que você vai conhecer algumas atitudes, hábitos, né, que às vezes podem te incomodar, que pode causar aí um problema dentro de casa, né? Aquela toalha que seu marido coloca em cima da cama, né? Coisas assim, que você não sabia antes. Às vezes ele é muito desorganizado, né? Então é complicado. Então saber lidar com essas coisas é muito importante. Então uma dica que eu posso dar aqui para as meninas que vão se casar é o seguinte: tente não se irritar. Se você é muito organizada, tente não se irritar, né? Com essa, às vezes seu marido vai ser um pouco desorganizado. Então tente não se irritar com isso, né? No início eu ficava brava e falava: tem que falar de novo. Você deixou o sapato no meio da casa. E aí, depois eu fui pensando, vai adiantar eu ficar falando? Ele já sabe, né? Eu não sou a mãe dele, eu sou a esposa dele, né? O que ele tinha que aprender em casa, ele já aprendeu. A mãe dele já ensinou. Então, eu como esposa, o que eu fazia? O que eu comecei a fazer? Olhava para aquele sapato, falava: meu Deus, nossa, que raiva, né? Mas eu falava: não, por sacrifício a Deus, eu vou guardar esse sapato em silêncio. Então, assim, nas pequenas coisas, né? Santa Teresinha já nos ensina, nada é pequeno se feito com amor. Então, nós precisamos fazer com amor. Eu não gostava de lavar roupa. E aí, o que eu fazia? Lavava mesmo assim. Não tinha quem ia lavar, então tinha que lavar. E aí eu ia lavando. Roupa de roça, gente. Roupa com barro, muito barro. Pensa numa calça jeans muito suja. Então, assim, entrega como sacrifício a Deus. Então, olha que dica boa. Fica em silêncio, vai lavando, vai rezando pela vida do seu marido. E aí, pronto, vai seguindo a vida assim. Tá vendo? A dica boa, hein? Vamos ver aqui. Ah, olha só. Dá para ter diversão, lazer, sendo um casal católico? Claro que sim, né? Nós, gente, como católicos, nós não precisamos viver dentro de uma bolha, né? Nós não somos ETs nesse mundo, não. Nós temos que saber nos comportar, ter bom senso e equilíbrio em todas as nossas ações, né? Aí está a virtude da temperança, né? Então nós precisamos pedir ao Senhor que nos dê esse equilíbrio, porque não tem como a gente se isolar do mundo, né? Mas uma coisa eu falo, automaticamente aqueles amigos que não querem seguir o mesmo caminho que você e seu esposo vão se afastando. Isso aí é uma coisa que acontece naturalmente. E o Senhor vai nos apresentando novos amigos que querem seguir o mesmo caminho que nós, né? Então nós não precisamos nos isolar, mas ter divertimentos saudáveis, né? Aqui em casa, nós dois amamos assistir um filme juntos, né? Nós saímos com a nossa família, vamos comer em restaurantes, a gente sai, a gente vai muito para a roça. Então, assim, é possível ter uma vida de diversão, né? Com moderação e ser feliz, sim. Vamos ver aqui. Bruna,
Só mais uma pergunta que tinha lá. O namoro, ele sempre deve começar de uma amizade? Para você, assim, você acha? As pessoas falam muito, né, que o namoro sempre começa de uma boa amizade, é que vai surgir o namoro e tudo mais. Aí, na tua opinião? Olha, no meu caso não foi. E tá dando certo até hoje, né? Nós somos super amigos. A amizade foi sendo construída com o tempo. Por quê? Nós nos conhecemos num sábado, começamos a namorar na terça-feira seguinte. Um ano depois, ele me pediu em casamento e no outro ano nós já estávamos casados. Então, assim, foi tudo muito rápido e deu certo, né? Porque Nossa Senhora me mostrou que ele seria o meu marido. Então, assim, cada caso é um caso. Eu sei de casais que namoraram por anos, né? Que foram amigos antes, por anos, depois começaram a namorar, hoje são casados e se dão muito bem também. Então, cada caso é um caso, né? Não tem como generalizar e falar, tem que ter a amizade antes. Não. Deus age dentro daquilo que é vontade dele, né? Se nós somos abertos a viver aquilo que o Senhor sonhou, vai dar certo. Buscando a santidade, dá certo. Interessante. Tem mais alguma aí? Não. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Tá. Eu acho que praticamente... Ah, tá. Como a modéstia e a castidade são essenciais para a vida a dois. Olha, eu sei de muitas meninas que sofrem com isso, que iniciam essa transição, essa mudança. O marido não aceita bem. Então, existe aí esse problema, né, entre o casal. Então, o que eu posso dizer? Tenha paciência. Os maridos tenham paciência com as esposas. E as esposas não tentem mudar tudo de uma vez, né? Vão com calma. Aqui em casa foi assim. Eu comecei a usar mais saias e vestidos e tudo. E aí meu marido começou a perguntar, cadê aquela calça jeans que eu gosto que você use? Cadê? Então, assim, eu ficava triste, mas eu ia lá e colocava. E saía com aquela calça jeans. Beleza. E com esse passar do tempo, eu fui mostrando para ele qual era o verdadeiro sentido daquilo. Mas eu também não mudei radicalmente. Ele viu que eu estava também entendendo o lado dele, sabe? Então, nós precisamos ter equilíbrio também nessa mudança. E é essencial. Hoje eu vejo o tanto que o nosso relacionamento evoluiu, sabe? Foi para um outro patamar. O respeito que ele tem comigo, a visão que ele tem de mim hoje, né? Uma mulher mais feminina. Então, assim, ele foi valorizando aquilo, né? Que eu cubro o meu corpo para guardar somente para ele, né? Ele foi entendendo essa beleza. Então, entenda, mulher, que isso não é do dia para a noite, né? Então, tenha paciência com o seu marido também. Mas depois que isso acontecer, esse processo se dar, vocês vão ver como é maravilhoso viver dentro daquilo que é o sonho de Deus para a família, né? O sonho de Deus para a mulher. Então, isso é muito lindo. Mas é um processo, né? Que muitas vezes não é fácil, mas com Nossa Senhora é possível. Eu acho que as perguntinhas aqui terminaram. Dentro daquilo que fizeram, né? As perguntas no box. Olha só, uma coisa interessante que eu tinha notado aqui, que está no Catecismo da Igreja, falando sobre a infertilidade, que muitas vezes os casais sofrem, né? Nós passamos por momentos muito difíceis. E o que o Catecismo nos ensina? O que a Igreja nos fala sobre estes casais que passam e vivem isso? Está no número 1654. Os esposos a quem Deus não concedeu ter filhos podem, no entanto, ter uma vida conjugal cheia de sentido, humana e cristamente. Seu matrimônio pode irradiar uma fecundidade de caridade, acolhimento e sacrifício. Então, quando nós unimos esse sofrimento à cruz de Cristo, tudo passa a fazer sentido
Então, o nosso matrimônio é fecundo também, mesmo sem os filhos, né? Uma vez um padre, numa confissão, ele me ensinou uma oração tão linda que me fez entender isso, né? Ele falou assim, olha, reze todos os dias. Senhor, dai-nos a graça de sermos fecundos, mesmo sem filhos. Né? Então, nós passamos a rezar isso. E o Senhor foi nos mostrando que a infertilidade não era um mal, mas sim um plano que ia além do que nós poderíamos entender, né? Então, com o tempo, o Senhor foi nos curando das feridas e nos mostrando que a vida tem sentido quando nós buscamos algo além, né? Quando nós buscamos o céu. Porque os filhos podem chegar ou não. Mas, se nós buscamos a santidade, tendo filhos ou não, nós sabemos para onde nós estamos indo. Né? Aí está a diferença. Aí está a verdadeira alegria, né? Em centralizar a nossa vida em Deus. Né? Isso que os santos fizeram. Todos os santos sofreram muito. E nós queremos ir para o céu sem sofrimento? Né? Como será possível isso? Não tem como. Né? A diferença está aí. Buscar, sofrer com alegria. Abraçando a cruz. E Nossa Senhora é o ponto-chave dessa questão. Nossa Senhora foi doce, pura, né? Serena. Ela sofria em silêncio, guardava todas as coisas no coração. Né? Quanto aprendizado, né? Olhando para Nossa Senhora, eu sempre falo, quando eu tenho alguma dúvida sobre alguma coisa, eu olho para Nossa Senhora e ela me dá as respostas. Nossa Senhora nos dá as respostas, né? Porque ela é a nossa mãe também, né? Ela cuidou de Jesus, né? Amamentou Jesus e também ela quer fazer isso conosco. Cuidar de nós, nos encaminhar, nos levar para mais perto de Deus, né? Nos levar até o céu. E ela nos promete que, por fim, o meu Imaculado Coração triunfará, né? O Senhor veio através de Nossa Senhora e através dela ele vai voltar. Então, tenha a cruz de Cristo como centro da sua casa. E Nossa Senhora, como esta, que vai transformar a água em vinho, que vai apressar o milagre, né? Que vai pedir a Jesus e o milagre vai acontecer na sua vida, no seu matrimônio. Né? Então, busque as coisas do alto, busque o céu, busque a santidade. Né? Vai valer a pena, vale a pena. Né? Todo o sofrimento vale a pena, porque nós sabemos para onde nós estamos indo. E isso é motivo de muita alegria, muita alegria. Certo? Certo. Sabe o que nós podemos fazer? Está terminando o horário. Olha, quem está aqui conosco até agora pode dar um print, enviar para todas as pessoas, pode postar nos stories, marcar aqui o Instagram, para as pessoas virem aqui e assistirem, né? Vai ficar por 24 horas, então vai ter a chance de assistir também, né? Então, olha, prepara aí, vamos um sorriso, vou segurar aqui Nossa Senhora e a cruz. Preparem o print. Aí, ó, a Lari falou que vai repostar. Olha o print, olha o print. Deu? Acho que deu, né? Acho que deu. Nayara, muito obrigada. Eu amei participar da live. Falei demais, né? Nem deixei você falar. Não, eu que agradeço, foi ótimo, maravilhoso. Eu agradeço demais a você, que Deus lhe abençoe. Nossa Senhora derrame muitas bênçãos, que vocês possam ter muitos e muitos filhos, né? Amém. E, se Deus quiser, vocês irão ter, né? Vão estar aqui testemunhando depois a graça dos filhos, né? Que Deus já está preparando para vocês. E eu agradeço demais a você. Muito obrigada mesmo. Eu tenho certeza que muitos frutos vão ser gerados, já estão sendo gerados, né? Através dessa live simples, mas muito maravilhosa, muito de Deus mesmo, né? E agradecer a todo mundo que participou. O tempo está encerrando aqui. E de uma maneira muito especial também a família Moura, que está toda participando. Eu fiquei muito feliz. Ela faz parte, né,
da minha vida. E eu lhe peço, Bruna, coloque essa família em oração também, tá? E eu agradeço demais a todos, a você, que Deus